Celebramos Santo Inácio de Loyola e ouvimos esse trecho do Evangelho, podemos ver como a sua vida se assemelhou muito ao Evangelho. Santo Inácio foi um dos santos famosos na Espanha, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, congregação hoje ao qual o Papa era membro até antes da sua eleição para o sólio pontifício. Nós vamos vendo que Santo Inácio teve uma vida interessante, comparando com o evangelho que nós escutamos. Porque Santo Inácio era um homem dado à literatura, gostava muito de ler, porém, era outro dos santos dado à vida desregrada. Como a gente costuma dizer, às vezes, era dado a esta vida da esbórnia. E por conta disso, Santo Inácio ele tinha essa ilusão de querer ser um grande cavaleiro, famoso, e ferido em uma das guerras regionais na própria Espanha, ele vai se recuperar em um hospital de religiosas. E é interessante que, como ele gostava muito de ler, principalmente romances, ele pediu para ler de novo os romances. E as freiras não tinham. Elas tinham ou uma Bíblia ou uma vida de Cristo. E aí ele decidiu ler a vida de Cristo. É engraçado que durante a vida dele, principalmente nesse tempo no hospital, toda vez que ele começava a ler essa vida de Cristo, ele às vezes devaneava e imaginava ele lendo aquela literatura secular. E era engraçado que ele começou a perceber que toda vez que ele tinha esses devaneios, quando acabava depois, ele ia voltar a ler, parece que ele voltava a ler com uma tristeza aquela vida de Cristo. E todas as vezes que ele lia a vida de Cristo e ele se colocava dentro da passagem do Evangelho, ele se via, parece que vendo aquilo tudo acontecer, mesmo quando ele fechava os livros, ele sentia uma certa alegria. Ele se sentia satisfeito, parece que ele tinha uma realização, algo que ele tinha descoberto. E foi aos poucos que ele vai começando a entender que a vida de Cristo faz muita diferença para ele. E então ele vai começando a se desvincular desta realidade própria, que é a realidade justamente desta realidade mundana. É engraçado que ele vai se desligando até o ponto de perceber que ele precisava mudar totalmente de vida. E normalmente quando a gente quer mudar de vida, a gente precisa ter foco. Se a gente for como a gente viu tantos santos nesses meses aqui, a gente for como uma biruta que fica procurando a direção do vento e não sabe para onde vai, a gente nunca vai conseguir chegar à finalidade. Santo Inácio tinha esse problema, ou melhor, ele tinha essa qualidade, ele queria ter uma finalidade. O problema estava em que muitas vezes lhe faltava a determinação. É aquilo que Santa Teresa vai dizer no livro da vida, a determinada determinação. Quer dizer, é buscar o foco e ir adiante. E engraçado que ele vai começando a perceber, e é por isso que nascem os exercícios espirituais de Santo Inácio, que era preciso que as pessoas entendessem que esses exercícios só teriam sentido se levassem elas a encontrarem a sua determinação. E Santo Inácio vai entender muito o evangelho que nós ouvimos uns dias atrás, de Marta, que vai dizer que era preciso escolher a melhor parte, essa não lhe seria tirada. Quer dizer, eu tenho que tirar todo o excesso para encontrar verdadeiramente a Cristo. Por isso que os exercícios espirituais eram considerados um retiro de transformação. Tanto que hoje em dia se faz retiros de 7, 15 e 30 dias. 7 dias de silêncio, 15 dias de silêncio e 30 dias de silêncio absoluto, aonde você não fala nada. É interessante que em alguns conventos jesuítas ainda se ministram esses retiros espirituais, os exercícios, e você só fala na hora que você chega, ou quando você apresenta e diz seu nome, eu sou fulano de tal, só. Você fica 30 dias, você não sabe nem o nome do pregador que te pregou o retiro. Você vai embora sem saber quem era ele. Ele atende sua confissão sem falar o nome. Era incrível que muitas vezes, por quê? Porque o foco não é a pessoa que prega, mas eu encontrar verdadeiramente com Cristo. Meus irmãos, no dia que celebramos Santo Inácio de Loyola, muitas vezes talvez nós vamos nos escandalizar quando vermos
os exercícios espirituais sendo pregados. Porque é justamente isso, é olhar para o nosso passado e vermos assim como Jesus foi visto. Ah, mas ele não é conhecido, ele não é aquele fulaninho, ele não é aquele que aprontava, fazia as coisas. Santo Inácio era assim. E quando eu digo esbórnia, por favor, olhe no dicionário, o que é esbórnia? Então, o que acontece? Por que a gente fala assim? Porque se a gente olhar, São Camilo de Lélis ficou falido. São Francisco de Assis era mulherengo. Santo Agostinho teve um filho, Adeodato. Agora, Santo Inácio. Eu estou querendo dizer para você que não adianta a gente pensar que não tem mais jeito. Todo mundo tem jeito. Basta a gente querer. Basta eu querer. Santo Inácio era um homem que gostava de ler e dar farra. São Camilo de Lélis gostava de jogo e de bebida. São Francisco era mulherengo. Santo Agostinho frequentava prostíbulos. É muito forte. Pensa só que ele não tinha uma vida correta e se tornou santo. O que precisa para nós sermos melhores? Só força de vontade. Por isso, Santo Inácio, ao apresentar os seus exercícios espirituais, ele queria que as pessoas mudassem verdadeiramente. E ele descobriu que só se muda quando a gente sabe até onde a gente quer chegar. Não adianta eu buscar a santidade sem saber para onde eu vou. Eu preciso saber, eu preciso chegar. E para ser santo, eu preciso chegar até aqui. É isso que Santa Teresa ensina quando ela diz o que é a determinada determinação. É redundante, mas isso é que faz a diferença entre um santo e aquele que só quer buscar a santidade para se mostrar às pessoas como um sinal de orgulho. O santo, ele busca uma finalidade. Ele quer encontrar Cristo verdadeiramente e ele pouco importa com o que os outros estão pensando, porque o importante é o que Deus pensa dele. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos mostre nesses dias o caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.